Hoje nós vamos fazer a última sessão do nosso curso, pegando algumas questões atuais aí, alguns problemas atuais dos Estados Unidos, umas tendências mais recentes e tal, e discutir algumas delas, né? Então, por isso esse título meio genérico, né? Eu comecei pegando um gráfico que nós já vimos antes, comparando o crescimento americano ao longo de um grande período, né? Desde 1880 até o final do século, né? Até perto do ano 2000. Um grande período assim para a gente ver as variações, né? Então você tem os períodos de grande crescimento ainda no século XIX, né? Quando você tem a expansão para o oeste e tudo. Depois, começo do século XX, a Grande Depressão, que divide, né, a história americana, né, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, que é o período, né, da grande crise de 29. Né? E depois o crescimento muito grande, né, do período do pós-guerra e uma diminuição do crescimento no final do século XX. Né? Isso aqui, um pouco para a gente ver como tem um período, né, de grande crescimento americano, o período da expansão também americana para o exterior, né, de uma grande expansão das empresas americanas, dos bancos americanos para o exterior, e depois um período, depois de 1970, né, de relativo desaquecimento econômico. Na verdade, não é de crise nem de recessão, mas de crescimento mais lento, não é? Que é esse período aqui das últimas décadas do século, né? Essa trajetória de longo prazo é uma das características da história americana recente. Este é um outro aspecto dessa mudança do final do século, uma mudança importante. Isso aqui é uma evolução da balança comercial dos Estados Unidos, quer dizer, quando você pega o que os Estados Unidos exportam e o que os Estados Unidos importam, faz a conta, né? Quanto dá, se sobrou, se faltou, né? E isso é chamada balança comercial dos Estados Unidos. A balança comercial dos Estados Unidos é positiva, ligeiramente, né? Positiva, até que, mais ou menos aí, 1970, tal, ela começa a sair abaixo, né, da linha do zero. Isso aqui é a linha zero, quer dizer, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo. Quer dizer, aqui está importando mais do que exportando. Aqui está exportando mais do que importando. Isso é a balança comercial, grosseiramente, né? Então, o que acontece lá no final dos anos 60, começo dos anos 70? Os Estados Unidos começam a ser deficitários do ponto de vista comercial, quer dizer, da exportação de mercadorias contra a importação, do ponto de vista das exportações. Depois eu vou explicar porque isso não significa que eles são deficitários no balanço de pagamentos em geral, quer dizer, da relação do país com o exterior, porque aí é só exportação que está entrando. Não é juros, lucro das empresas americanas no exterior, não é pagamento de royalty, de tecnologia, etc. Isso é uma outra conta. Né? Essa aqui é só de exportação de mercadoria, bem final ou matéria-prima que eles exportam, alimento, o que for. Não é? E aquilo que eles importam. Então, o que acontece? Você tem um grande déficit comercial, os Estados Unidos importam mais do que exportam, desse período para adiante, quer dizer, de 1970 para adiante é constantemente deficitário, não é? E em alguns momentos até bastante deficitário, não é? Quer dizer, estão cada vez mais importando mais do que exportando. É isto, não é? Isso é uma tendência forte nos Estados Unidos desde 1970. Aqui vai até 90. Agora eu vou pegar uma que pega o período seguinte. Aqui vai até 98. E aqui vai um pouco mais adiante. Pega o período de 80 a 2003. Continua, né? Caindo. Né? Ela está caindo. Estava aqui. O gráfico anterior terminava mais ou menos aqui. Ele continuou caindo. E é cada vez mais deficitário. Porque este não é o forte mais da economia americana. A exportação de mercadoria para fazer
dinheiro. Não é aí que eles estão ganhando dinheiro. É de outro jeito. Não é? Vou mostrar agora, a seguir, como é que é essa história. Então, você tem essa tendência do balanço comercial. Isso aqui é uma outra coisa diferente. Aquilo é o que o país exporta e importa. Aqui é o superávit ou déficit do orçamento federal, que é o quanto o governo gasta e o quanto o governo arrecada. Então, até um certo momento, os Estados Unidos têm um balanço que ora está um pouco acima, ora um pouco abaixo, né? Quer dizer, o governo arrecada mais do que gasta, gasta mais do que arrecada. Ainda não muda muito até também a mesma data. Até o final dos anos 60, o orçamento vai um ano para cima, outro ano para baixo, né? O que quer dizer isso? Que às vezes o governo gasta mais num ano do que arrecada. Então ele tem que fazer o quê? Pegar dinheiro emprestado e pagar juros. Não é? E a partir desse período de 69, você tem um déficit do orçamento constante. Quer dizer, você tem um endividamento permanente do Estado americano. Por isso que as taxas de juros americanas são muito importantes. Conforme eles baixam, sobe a taxa de juros para pegar mais dinheiro emprestado, né? Isso influi no mundo inteiro. Né? Porque as taxas de juros americanos acabam influindo sobre as dívidas dos outros países, sobre os juros dos outros países e sobre os capitais, o dinheiro que vai para ir comprar papel do governo americano, empréstimos para o governo americano. Então, o que acontece de 69 para diante é que você tem o que chamam de déficit gêmeo. Quer dizer, a balança comercial sempre no negativo, no vermelho, e o balanço do orçamento do governo federal também sempre no negativo. As duas coisas combinadas, né? Então, é um Estado muito endividado. É o maior devedor do mundo, na verdade, né? As famílias americanas e o Estado americano são as duas maiores dívidas americanas, todo mundo endividado. É assim que o país tem crescido nos últimos tempos, através da dívida, do endividamento. Né? E essa dívida é da população do governo americano? Não é só da população americana, é dívida também com credores internacionais, emprestadores internacionais. É, do Estado. Do mundo inteiro. Quando, por exemplo, o governo pega dinheiro emprestado e emite um papel, um título da dívida. Não é? Isso pode ser para um investidor que é americano e para outro que não é americano. Os chineses, por exemplo, o Fundo Soberano Chinês, o governo chinês, o governo japonês, e bancos, né, japoneses, chineses, indianos, árabes, o diabo, né? Os investidores emprestam dinheiro para o governo americano e ele vai pagando os juros. Pode ser também investidor americano mesmo. Isso é uma dívida de longo prazo, né? Quer dizer, não vem ocorrendo sistematicamente desde 1970. Paraísos fiscais também? Não. O paraíso fiscal é utilizado para outros fins. O paraíso fiscal é para efeitos criminosos. Não, porque os paraísos fiscais, em geral, não são países fortes, com fundos soberanos, com governos fortes. Geralmente são pelo contrário. São governos fracos e países relativamente pobres, né? Assim, pobres é meio engraçado, né? Porque são grandes bancos, mas arrecadam pouco, não tem gente. Você vai em uma dessas ilhas que tem bancos aí, tem uma população muito pequena, porque a finalidade daquilo é só ter um território mesmo onde não tem lei. É só para lavar o dinheiro, né? Então não é país. Paraíso fiscal não é país. É um refúgio. Como é que a gente poderia chamar isso? É uma ilha de piratas. Não é um país. Pode ter até uma bandeira, um hino e um cara que se chama de presidente, mas não quer dizer nada. E tem alguns paraísos fiscais que são especiais, né? Em certa medida, o Uruguai é um paraíso fiscal. Porque grande parte da renda do Uruguai deriva de ganhos financeiros com bancos e operações meio escusas, né? Aliás, o Uruguai é um dos maiores exportadores de ouro do mundo. E não tem uma única mina de ouro.
Então, como é que pode, né? Como é que é? Quem cabritos vende, cabras não tem, de onde eles advêm? Então, alguma coisa está esquisita. Então, por exemplo, o Uruguai, a rigor, é meio que um paraíso fiscal, e depois essas outras ilhas e tal, né? Mas a maior parte do paraíso fiscal não são nem países, são umas coisas esquisitas lá, só para lavar o dinheiro mesmo. Hã? O Chipre foi uma situação particular. A história do Chipre é meio engraçada, porque o Chipre é uma ilhazinha, né? Não é nada mais, que há muito tempo atrás, acho que uns 50 ou 60 anos atrás, se descobriu uma mina lá de... não vou saber agora. Um grande miliardário americano, da Califórnia, montou lá uma empresa, a Chipre Mineração, não sei o quê, que na verdade era americana, né? Era um cara da Califórnia. Um cara, aliás, que dá muito dinheiro para a Universidade do Sul da Califórnia. Ele faz muita filantropia com o dinheiro que ele arrancou de Chipre. Montou uma mina lá e a ilha virou a mina de extração dessa companhia americana. Era uma base de operações da empresa americana. Depois foi acabando essa riqueza, subiu um governo novo lá, o cardeal cipriota da Igreja Ortodoxa, o Macários, né? Que era presidente de Chipre, e tentou fazer umas reformas nacionalistas, etc. Aí começou o cerco a Chipre, a guerra com a Grécia, o cerco dos bancos e a decadência, né? E aí Chipre virou só um banco. Um país que é quase que um banco, ou quase que limitado a operações bancárias, né? É uma fantasia, né? Não é mais do que... Um pouco menos do que Seychelles, um pouco menos que Caimã e tal, mas é mais ou menos essa mesma coisa. Um pouco menos porque tinha vida produtiva, tinha habitação, tinha população tradicional, etc. Foi transformado, né, como o Uruguai também, né? Um país que tem agricultura, um país que tinha até alguma indústria, etc. E depois foi expandindo essa área das finanças meio, mais ou menos, criminosa. Eu falei então da dívida, do crescimento do balanço comercial negativo, da dívida crescente também do governo federal, do orçamento negativo, e aqui é um balanço da participação do governo na economia, quer dizer, do total dos gastos do governo como percentagem do GDP, Produto Nacional Bruto, em inglês, né? PNB. Né? Então, se você vê bem, comparando diversos países, né? Países desenvolvidos, né? Países ditos do Clube dos Ricos. Né? Se você vê bem, dos Estados Unidos, bom, não tem dados para 1980 ainda, em 1913, os Estados Unidos eram um país um pouco abaixo do padrão, né? Era um país em que os gastos do governo eram pequenos, dentro da riqueza do país. Mas, com o tempo, eles foram crescendo e foram se transformando num país, digamos, normal. Quer dizer, um país que tem uma participação do Estado no gasto, o gasto do Estado tem uma participação no PNB bastante alta, em certa medida comparável aos outros países ricos. Então, ele foi mudando um pouco do perfil ao longo do século. Ele foi se transformando num país em que o Estado foi tendo, né, um peso cada vez mais... O gasto do Estado foi tendo um peso cada vez mais importante, né, na economia. Menos do que muitos outros países, como a Alemanha, a França, etc., em que o gasto estatal é muito importante na economia. Mas mesmo assim é bastante alto, mais de 36%. Para todos esses países, o importante é que quando a gente fala dos países desenvolvidos e da carga fiscal, dos gastos do governo, etc., em proporção ao PNB, ao produto bruto, é importante a gente lembrar que nesses países a economia dita informal, a economia subterrânea, é uma parcela pequena da economia. São países de alta formalização. Não é? Diferente do Brasil. No Brasil, metade da economia praticamente é subterrânea ou informal. Não é? Quer dizer, não é contabilizada. Então, não é contabilizada, não paga imposto. Então, quando a gente fala no PIB do Brasil, a gente não está falando do produto bruto do Brasil, a gente não está falando do produto bruto do Brasil, a gente está falando da metade dele.
Então, quando a gente diz, no Brasil se arrecada 35% do PIB na forma de impostos e taxas, né? Os três governos, federal, estadual e local, né? Na verdade, não é bem assim, né? Porque metade do PIB brasileiro não é contabilizado, né? Se extrai 35% ou 36% do PIB contabilizado, o que dá mais ou menos a metade do real, né? Então, as comparações entre países que têm muita economia informal e os países que têm economia formal têm que tomar esse cuidado, né? Aqui, por exemplo, no caso dos países desenvolvidos, 90% da economia é formal, contabilizada, e a economia subterrânea existe, mas ela é muito menor. Então, se você fala em 40% do PIB, é porque é 40% mesmo, ou algo próximo disso. Quando você fala em 35% do PIB no Brasil, é mais ou menos uns 20%, né, por causa dessa informalidade. Então, as comparações têm que ser feitas pensando na estrutura do país. Um país africano, por exemplo, que tem uma economia de subsistência muito grande, né, e pouco formalizada e pouco contabilizada, você tem que pensar que quando você fala da riqueza, do produto anual daquele país, você não está levando em conta uma parcela muito grande, né, que sustenta o país, né, que é a economia informal, de subsistência, etc., que não é contabilizada, não é taxada e não entra nas contas, não é? Então, essa diferença é muito importante. Mas o que eu mostrei nesse gráfico é para vocês verem que os Estados Unidos, com o tempo, não são mais um estado fora do padrão. Já são mais ou menos um padrão de todo estado desenvolvido que tem que ter uma economia fortemente bombeada, né, pelo gasto estatal. E é um país que tem uma alta taxa de industrialização. Este é um outro quadro de comparação para a gente colocar os Estados Unidos num confronto, né, com outros países desenvolvidos, para ter uma ideia de como é que ele se compara com outros países, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, né? Quando você olha esse quadro e vê, aqui tem o produto manufaturado da indústria, né, de transformação, total em bilhões de dólares, né? Então, os Estados Unidos é o maior produtor industrial do mundo. De manufatura, né? Mais do que o segundo, que é o Japão, não é? E mais do que o terceiro, que é a Alemanha. Quando, porém, você considera o tamanho do país, da população, né, do país, aí já é um pouco diferente. Você vê que alguns países são proporcionalmente mais industrializados, digamos assim, ou a indústria de transformação tem mais importância nesse país do que tem nos Estados Unidos. Você vê que o produto manufaturado por habitante é maior no Japão e na Alemanha, não é? Os Estados Unidos são grandes, mas ele, de certo modo, né, tem uma industrialização menos importante no conjunto da economia. O produto da indústria de transformação é menor do que no Japão, na Alemanha, na França e mesmo na Itália, não é? O que acontece é que os Estados Unidos são um país de 300 milhões. A Itália, eu não sei quanto é. A Itália deve ser do tamanho de São Paulo, do estado de São Paulo. Então, é um país pequeno. A França tem 60 milhões de habitantes. Os Estados Unidos tem 300 milhões. Então, a comparação tem que levar em conta o tamanho. Mas, proporcionalmente ao número de habitantes, esses outros países, digamos assim, têm uma indústria mais importante para o país do que os Estados Unidos, não é? Claro que a escala faz diferença, né? O tamanho faz diferença. 1.000 bilhões, ou 1 trilhão e pedrada, de produto manufatura, só da manufatura, né? Não entra indústria de utilidade pública, não entra mineração, não entra agricultura e assim por diante. Só a indústria de transformação. Inclusive a bélica. A indústria de transformação inclui tudo. Civil, militar, o diabo. E os Estados Unidos se transformaram num país que cada vez importa mais, como está naquela história do déficit comercial, né? E importa não necessariamente só matérias-primas, importa muito produto industrial. E cada vez mais importa bem industrial. Isso
com os seus parceiros, ele foi tendo essa relação em que cada vez mais ele está importando bens industriais, né? De alguns países, inclusive, adotou essa política por vários motivos, né? Não foi só porque os americanos preferiam carros ou aparelhos, ou enfim, qualquer porcaria que vinha do Japão ou da Coreia, não é isso. Não era a preferência dos consumidores americanos por isso, mas era uma política também do governo americano de permitir a exportação desses países para os Estados Unidos. E às vezes criando até situações um pouco o que a gente pode chamar de excepcionais. Por exemplo, Coreia, Japão, Taiwan, os três tigres, né, do leste, que se desenvolveram muito depois da guerra. Na verdade, durante a guerra foram destruídos, né? O Japão foi destruído, Coreia e Taiwan eram colônias do Japão, né? E eram países pouco desenvolvidos do ponto de vista industrial, não tinha. Nem Taiwan é uma ilha que era uma ilha só de agricultores. E a Coreia era um país agrícola, né? De camponeses analfabetos. Aí é que evoluiu rapidamente, depois da guerra. E como é que eles montaram a sua indústria? O que é muito interessante. A indústria desse país foi montada fazendo aquilo que hoje os americanos acham um crime, né? Pirateando. Eles pegavam produtos americanos, mandavam lá uns engenheiros para estudar nos Estados Unidos, trabalhar, né, fazer estágio em empresa americana, estudar não sei o quê, trazer as máquinas ou os desenhos, estudar bem como é que eles eram, vinham, faziam o que se chama de engenharia reversa. Pegar uma coisa e desmontar para... simplificando. Pegar uma coisa e desmontar para ver como é que funciona, né? E aí reconstruir colocando uma ou outra adaptação, uma outra... imitar inovando incrementalmente, né? Fazer uma pequena alteração, etc. E aí produzir a mesma coisa e vender para o cara que foi copiado. E os americanos não só toleraram isso, como abriram seu mercado para o Japão, para a Coreia e para Taiwan. Durante muito tempo, eu acho, agora eu não tenho exatamente certeza, mas acho que não mudou. Durante a maior parte do período de 60 para adiante, 1960 para adiante, o principal mercado de bens industriais da Coreia, de Taiwan, eram os Estados Unidos. Eles vendiam principalmente para os Estados Unidos, para o mercado americano, seus bens industriais, de tudo. Tudo quanto é aparelhinho eletrônico, camisa, sapato, o que fosse. Tudo que eles produzissem, eles vendiam nos Estados Unidos. E muitas dessas coisas eram cópias melhoradas ou adaptadas de produtos americanos. E os americanos toleraram isso porque ali era uma questão importante manter aquela região fora da influência comunista. Taiwan era China, o pedaço chinês que não era comunista. Né, dos refugiados capitalistas que foram lá, o exército de Chiang Kai-shek, o exército anticomunista, né, que foi para lá e tomou conta da ilha. Né. Então era uma espécie de posto avançado, né, do capitalismo, tinha que ser mantido. A Coreia também, né, porque a Coreia está dividida, né, uma parte era comunista, outra parte capitalista. Então era importante que ela funcionasse como uma grande vitrine e um ponto de desenvolvimento, né, contra os comunistas. E o Japão era o grande modelo, né, de todos esses países. A industrialização do leste asiático foi muito calcada no modelo japonês, no modelo de organização dos negócios, das empresas, etc. Né? Inclusive porque algumas desses países tinham sido colônias japonesas, tinham tido, né, uma aculturação japonesa. Né? Então, quando a gente compara, quando a gente fala, né, na importação de indústria dos americanos, importação de bens industriais americanos, aí vai tudo, desde exportação do leste asiático, quanto dos europeus, etc. O que eu procurei mostrar nessa tabela? É que foi crescendo o total das importações como parte do produto bruto. Quer dizer, em 1900, aí, mais ou menos genericamente, perto de 1929, perto da crise, da época da crise, as importações americanas eram apenas 6% do PIB. Quer dizer, eles eram um país pouco aberto para importar. Em 1986, já chega quase a 12%. Dobrou o percentual, né? O percentual, mas ainda é baixo, né? Os Estados Unidos são um país, desse ponto de vista, exportação e importação, um dos países mais fechados do mundo. Não é?
que tem uma abertura comercial americana é bem pequena comparada com os outros países capitalistas, né? E, além desse crescimento do tamanho das exportações comparados com o conjunto das importações com o conjunto do produto, o interessante é que essas exportações foram cada vez mais sendo importações não de matérias-primas, não de alimentos, mas de bens industriais, terminados ou semi-terminados. Que eles estão importando cada vez mais bens industriais. Não é minério, não é gado, carne, não é fruta, não é? Também importam isso, né? A América Central praticamente faz todo o hambúrguer americano. Carne boa nos Estados Unidos é a carne que vem do Uruguai ou de alguns lugares americanos mesmo, que é aquela carne supra-supra, né? Carne para hambúrguer, que é carne para plebe, é aquela que vem da América Central. Eles têm lá grandes fazendas de criação de gado só para fazer hambúrguer, carne porcaria, né? Aquelas bem cheinhas de um monte de porcaria, né? Dão umas injeções no gado e ele fica grandão. Então a importação americana vai ficando cada vez mais uma importação de bens industriais. Então isso mostra uma mudança no perfil do país. Ele está importando mais e importando bens industriais, quer dizer, importando produtos industriais de outros países. E esse quadro mostra, ao longo do tempo, aí já uma comparação ao longo do tempo, em 3 momentos diferentes do crescimento americano, a jovem república, né, começo, né, do país, né, as primeiras décadas do século XIX, já quando o país já está em processo de industrialização e alcançando a Inglaterra e a Alemanha, né, ainda é um país de muita produção agrícola e de exportação agrícola, mas já é um país industrial também. E aqui, quando já é a primeira potência industrial do mundo. Aí já é o século americano mesmo. O que é interessante notar aí? A mudança, nesse lado aqui do gráfico, a mudança das exportações. O que os Estados Unidos exportavam quando ainda estavam em fase de crescimento? Estavam ainda na sua infância, digamos assim. Exportavam, sobretudo, matérias brutas, primas, e alimentos crus ou sem tratamento, ou alimentos semi-tratados. Ao invés de vender a semente do algodão, vendia a fibra ou o fio do algodão, por exemplo, né? Que é semi-tratado. Né? Ou, em vez de vender o cereal, vende o cereal moído, a farinha. Aí já é né? É um alimento semi-tratado, semi-industrializado. Né? O que então você nota? Que grande parte da exportação americana está nesse segmento, né? Ou de matérias-primas ou de alimentos. Os Estados Unidos eram um grande celeiro, né, mundial, em 1820. Açúcar, tabaco, arroz, algodão e assim por diante. Né? 1880, esse quadro já tinha mudado bastante. Já tinha mudado bastante. Olha, só para você pensar nas matérias-primas. Já tinha caído pela metade a importância dele no conjunto das exportações. A importância na soma das exportações. E os outros, né, materiais tinham caído. Já tinha aumentado os bens manufaturados, alimento manufaturado, carne em lata, leite em pó, o diabo a quatro, né? E os bens semi-manufaturados tinham caído, mas os bens manufaturados já tinham aumentado. A exportação de bens industriais finais já tinha crescido bastante no conjunto das exportações. O salto mesmo é quando você olha um século adiante, mais ou menos, né? Um século adiante, quer dizer, o século XX. Quando você pega em 1950, já é um outro país totalmente diferente. É um país em que as exportações são, sobretudo, industriais, né? De bens industriais finais, né? E o restante, semi-manufaturado, matéria-prima, alimentos, etc., tem um peso bem menor no pacote das exportações americanas. Então mudou o perfil das exportações ao longo do século. E depois, o que vai mais adiante, é que dentro disso aqui,
dos bens manufaturados industriais, cada vez mais vai crescendo o conjunto dos bens manufaturados industriais com alta tecnologia. Não é mais exportar chiclete, Banlon, né? Camisa, vocês sabem o que é camisa de Banlon? Ah, não é dos tempos de vocês, né? Camisa de Banlon era uma camisa da moda nos anos 60, que era... Não, isso aqui é outra coisa, é outro tecido. Era parecido. Era parecido. Era um tipo de tecido sintético que tinha sido inventado na época, que fazia vestido, camisa, etc., que não amarrotava. Essa aqui é um fio, não sei, sintético também, não sei o que é. Mas era um negócio, virou uma moda, um coqueluche nos países subdesenvolvidos, comprar roupa de Banlon americana. Né? Banlon... Não, Banlon era o tipo de tecido. Aí tinha camisa, vestido, tubinho, vestido tubinho de Banlon. A grande moda do Banlon. Mas não era isso, mas cada vez mais não é isso que os Estados Unidos estão exportando. Quem exporta isso agora é país subdesenvolvido. Os Estados Unidos estão cada vez mais exportando bens industriais com muita tecnologia incorporada. Eles ganham mais com a tecnologia do que com a produção industrial. E com a marca também, né? Às vezes eles só exportam a marca, que é como as empresas de produtor de calça de tênis, né? Tênis, na verdade, eles não produzem, nunca praticamente produziram, não produzem tênis nos Estados Unidos. Eles produzem em outros lugares e, na verdade, às vezes nem tem uma fábrica. A Nike não tem uma fábrica de tênis. A Nike tem o desenho e uma marca. O que dá lucro é isso, e também o que é copiado, né? Se você vai numa feira do Uruguai, eu estava contando outro dia desse, uma feira livre do Uruguai, você compra uma camisa Paco Rabanne legítima por 5 pesos. Né? Legítima. Ou quase legítima. Praticamente legítima. Praticamente legítima. Hã? Esse aqui é um portador de um maravilhoso de vinho da Big americano. Americano nada. Da China não corta nem manteiga. Vai a marca americana. Marca americana. Só marca. Marca americana. Tá aqui, ó. Praticamente legítimo. Legítimo, mas não corta nem manteiga. Bom, vai ver que serve para isso mesmo. Depende do trouxa que compra, né? Dependendo do otário que compra, né? Bom, voltando. Exportações, então, mudou. Mas mudou também as importações. Também, quando você pega aquela balança comercial, não é só o número que aumentou, é a proporção de cada bem, né? Aqui foi aumentando a exportação de bens industriais. Depois eu vou mostrar também que a densidade tecnológica dos produtos vai aumentando. Eles estão cada vez mais exportando bens com alta tecnologia. E as importações também foram mudando. Então você nota que, por exemplo, em 1821, os americanos mais da metade das importações americanas era bem industrial. Da Alemanha, da Inglaterra, da Bélgica, da França. Bem industrial. Isso foi caindo terrivelmente, porque se produzia localmente. E foi aumentando, claro, a importação de matérias-primas e de alimentos. Né? Alimentos tratados ou brutos. Né? Que foi aumentando, está vendo? Foi aumentando a matéria bruta, aquela que o trabalho custa pouco, né? E foi diminuindo o bem industrial, aquele que o trabalho custa mais. Né? Inverteu completamente. É um país que é o inverso do outro. Não é? 1951 é quase que o inverso de 1821. Não é? Teve uma inversão. Isso é muito importante porque mostra um pouco qual é a composição do emprego, não é? Da urbanização, o peso da indústria, dos negócios, dos serviços no país. O país vai mudando, né, o jeito, né, de se organizar.
Os gráficos pegam os mesmos períodos. São as 3 datas, pegando as importações e as exportações. Para cada uma das datas, você viu que o perfil foi mudando tanto as importações quanto as... Isso é quase que normal nos países que se industrializaram. Isso aconteceu, de certa maneira, um pouco menos gritantemente com a Inglaterra, com a França, com a Bélgica, etc. Né? A indústria, né, vai se tornando mais importante e o país vai importando menos bem industrial e importando mais outros bens mais primários. Né? No caso dos Estados Unidos, o país teve uma vantagem muito grande frente aos países europeus. Por quê? Você imagina o seguinte, qual o tamanho da França? O tamanho da Alemanha, a Alemanha Ocidental, antes da unificação, é mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, a Alemanha Ocidental. Juntando as duas, dá 2 São Paulos. 2 São Paulo daria uma Minas, acho. Estado de Minas, acho que é isso, né? Mais ou menos, o território, quer dizer. Né? Então, você imagina só, são países desse tamanho. Os Estados Unidos são um país de 300 milhões de habitantes, desse tamanhão. Você produzir para vender dentro dos Estados Unidos significa produzir para vender dentro do mesmo país, com leis mais ou menos uniformizadas. Cada estado tem sua lei, seu regime, etc. Mas tem uma certa proximidade e do mesmo idioma. Então, se você vender uma bugiganga qualquer em Nova York, pode ir com um manual de usuário, um manual de montagem, de uso, qualquer coisa, em inglês. E ele também vai ser comprado lá em Ohio, em Colorado, em qualquer outro estado, para um consumidor que também vai receber aquele produto com as instruções em inglês, com qualquer coisa que ele queira entender, né? Vai ser para inglês. E vai receber a nota em inglês, a propaganda em inglês e assim por diante. Então é diferente você trabalhar com um mercado de 300 milhões de pessoas do mesmo idioma e mais ou menos com a mesma padronização de gosto, hábito, etc., né? Ou trabalhar com países que são, para passar da Alemanha para a França, é um idioma totalmente diferente. E às vezes hábitos culturais também muito diferentes, rivalidades e assim por diante. Para a unificação europeia, que unificou muitos mercados, demorou muito tempo, né? E foi um grande salto econômico, mas isso é uma coisa de 1960. Começou praticamente em 1960, né? E só agora que existe de fato. Os Estados Unidos já era um país desse tamanho, com um comércio interno, um mercado interno muito grande na época. Então, o mercado interno teve uma importância muito grande no desenvolvimento americano. Por causa disso, do tamanho, né? Se podia fazer em escala. Não é fazer uma coisa para 10 pessoas, é fazer uma coisa para 100 mil pessoas. Faz diferença. Porque isso baixa o custo unitário. As grandes empresas americanas são máquinas que transformam grandes investimentos, muito custo fixo, né, em baixo custo unitário, custo por produto. Quer dizer, o preço de cada produto pode ser baixo, porque todo aquele investimento para a produção, né, vai ser dividido por muitos produtos. Então a escala diminui o risco do investimento, aumenta o lucro. Né? E os americanos contaram com essa vantagem desde o começo, né? Com essa história de um grande mercado interno que ia sendo expandido, explorado, através daquela expansão para o oeste das ferrovias, etc. Quando a ferrovia andava, ela não era só um trilho que ia para lá, ela ia criando mercados, abrindo mercados, criando gente que se estabelecia lá e que depois comprava pelo reembolso postal, pelo correio, pelos catálogos. E os famosos catálogos que iam, né, pela ferrovia. Catálogo de produto dos grandes magazines, das grandes empresas que mandavam depois entregar contra pagamento no correio, o que hoje a gente chama de reembolso postal, né? Naquela época já era muito, no século XIX já existia isso, com muito difundido nos Estados Unidos. Então a ferrovia era um agente, né, da expansão do mercado para o interior. Isso, um mercado de massa, né? De massa. Aí as empresas podiam produzir não para um local, mas para um grande público. Né? Isso fez diferença para ir modelando esse perfil do país, que muda, como eu disse, radicalmente nesse período, 1920 e 1951. Mas aí nós estamos falando apenas de uma mudança que, de certo modo, eu falei agora, explorava o mercado interno e estava confinada, digamos assim, àquele território, né, que tem o Canadá para cima, o México para baixo, um oceano para cá, outro oceano para lá. Né? Esse território. Né?
Mas a vocação americana era sair para fora. Tem até uma lenda americana, um lema americano, nacionalista e reacionário, que era chamada a lenda do Destino Manifesto. Quando eles fizeram a guerra contra o México, 1850 e qualquer coisa, um jornalista entusiasta da guerra, da conquista do México, criou essa expressão para dizer que os americanos tinham o destino manifesto, o destino expresso, né, de espalhar-se pelo mundo, espalhar a civilização pelo mundo, civilizar povos bárbaros e assim por diante. Tinha toda uma ideologia meio messiânica, né, nessa expansão, que os americanos estavam destinados, tinha a mão, né, uma mão do destino, uma mão da... Como chama isso? Uma mão de Deus, um certo Deus lá, que tinha ungido os americanos para eles se espalharem pelo mundo, né? E irem passando pelas fronteiras. Não, tem alguns que comparam, alguns desses publicistas. Oi? Seria expansão imperialista. Só que isso aí é antes da criação de toda a teoria do imperialismo, etc. 1850, antes ainda da criação de toda essa terminologia, da teoria do imperialismo, etc. Isso já vem ocorrendo, né? Então a teoria do destino manifesto não é econômica, é quase religiosa. Colonização. Papel a carga do homem branco, de espalhar a civilização pelo mundo. Aí é adaptado aos Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos é espalhar, não vou dizer o quê, espalhar a civilização pelo mundo. A expressão destino manifesto foi vulgarizada por um jornalista na campanha da Guerra do México. E aí, eu vou lembrar. Não lembro. Eu não lembro. Não era Álvares, mas não era. Era um nome bem americano. Ou irlandês, né? Mas aí a expressão virou muito lenda nos Estados Unidos. Todos os grandes analistas da expansão americana utilizam essa expressão. Daí como é que isso se transformou numa justificativa quase que religiosa, né, para a expansão americana. E eles foram se expandindo cada vez mais para os lados, para cima, para baixo, para tudo quanto é canto, né? Um deles, o lado sul, né? Não contente em comer um pedaço da Califórnia, do Novo México, do Texas, etc., eles foram para o México que sobrou. O México que sobrou foi sendo também invadido pelos americanos, não do ponto de vista político, eles não tomaram aquilo para virar uma colônia, não tem um governo americano no norte do México. Não é uma colônia, é um império sem colônias. Né? Na verdade, eles foram expandindo as suas fábricas no norte do México. Hoje, grande parte do norte do México é americano, do ponto de vista econômico. Isso começa muito fortemente nos anos 60, as chamadas maquiadoras. Eram chamadas assim porque eram fábricas que iam só maquiar os produtos, de fato. Ia lá semi-montado ou desmontado, não é? Chegava lá, montava e dava embalava, e depois era exportado dali para outros países ou voltava para os Estados Unidos, né? Daí o nome, a expressão, né? Maquiadora, né? Las maquiladoras. Porque eram fábricas americanas, né? Ou fábricas mexicanas que trabalhavam sob concessão para fábricas americanas, né? Para terminar os seus produtos lá, às vezes só mesmo para maquiar do ponto de vista fiscal, porque às vezes era importante. Você pega todas as peças das máquinas, né, manda para o México, lá junta e tal, e fatura lá, como se fosse uma produção mexicana. Se no México, se no México aquilo paga 10% de imposto e nos Estados Unidos paga 30%, você já ganhou 20% dos impostos nessa brincadeira. Então, às vezes, era maquiagem também nesse sentido. Não era só que as peças eram terminadas, os produtos eram terminados lá e embalados lá. Eles eram faturados lá para ter super ou subfaturamento, conforme era interesse, conforme o jogo da cálculo dos impostos, era vantagem faturar no México, tirar a nota fiscal, digamos assim, né? No México, pagar os impostos no México e não pagar nos Estados Unidos. Não é? Então, às vezes, você tinha esse tipo de maquiagem, que foi muito comum no resto do mundo também, né? O subfaturamento era uma técnica das redes, né,
de empresas, ainda é, das redes de empresas para ganhar com o que eles chamam de arbitragem das leis. Quer dizer, comparar as leis, né, fiscais, né, sobretudo, né, como é que são em cada país e faturar onde for conveniente, para pagar menos imposto. Né? Aí vende como um produto brasileiro uma coisa que não é brasileira, ou como produto inglês uma coisa que não é inglesa, que não é necessariamente inglesa, e às vezes fazer um jogo, jogos assim de grandes redes para ganhar dinheiro no comércio interno, no chamado comércio intrafirma. Grande parte do que se chama hoje de comércio internacional é o que se chama também de comércio intrafirma, quer dizer, é comércio dentro do mesmo grupo empresarial. Vou citar um exemplo que é corriqueiro, podia citar muitos outros. No Brasil tem uma fábrica de tratores, chama-se Massey Ferguson, é americano-canadense. Hoje o dinheiro não tem pátria, né? Tem as ações são vendidas para quem comprar na bolsa. Mas, enfim, a origem dela é americano-canadense. Aí o que essa empresa tem? A Massey, a empresa de tratores, é uma das indústrias do grupo. O grupo holding, o grupo que controla, é quase uma mesa de operações, controla a Massey Ferguson de tratores e tem também uma empresa de motores, chamada Perkins, Motores Perkins. É do mesmo grupo. E tem uma fábrica grande na Inglaterra. E tem uma fábrica de caixa de transmissão, de engrenagens, né, de embreagem, engrenagem, não, que também fica na Inglaterra. Eu não me lembro o nome da empresa. Não é? Mas é do mesmo grupo. Então, a fábrica de tratores aqui no Brasil pega e compra dela mesma, o motor que vem na Inglaterra. O motor produzido aqui custaria, digamos, $10.000. Ou seria vendido na Inglaterra por $10.000. E se fosse produzido aqui, custaria $10.000. Ela paga para ela mesma, para a Perkins inglesa, 20 mil. Isso é um jeito de transferir lucro ilegalmente. Como os lucros, tem uma lei, né, que limita, né, a exportação de lucros, a remessa de lucros, isso é um jeito de remeter mais lucro do que a lei permite. Fazendo uma compra fajuta, comprando por dobro do preço de si mesmo. Então você faz isso com motor, com engrenagem, com não sei o quê. Onde for mais conveniente, você fatura e vende. Aí isso aqui, montado aqui com um motor inglês, com uma caixa de engrenagem de transmissão inglesa e tal, super faturada. E é assim que as empresas funcionam com tudo, né? A chamada fábrica mundial, os grupos industriais mundiais funcionam assim, como redes, né, produtivas, né, em escala global. E aí vão vendo onde é mais conveniente, né, terminar o produto, faturar o produto e para remeter os lucros para seus acionistas nas matrizes, né? Porque ele tem que remeter em algum momento o lucro, não é? Para realizar mais-valia, realizar o ganho, não é? Então vocês vejam, a empresa americana é apenas um modelo avançado do que todas as grandes empresas do mundo fazem. Só que é um modelo muito avançado. E pelo tamanho é a maior, sem dúvida, e dá um exemplo para as outras. As pessoas capitalistas do Brasil já vão chegar aí, já estão iniciando isso no Paraguai para explorar. Tem um amigo meu que disse que o Paraguai vai ser o Nordeste do Brasil, aquilo que o Nordeste do Brasil foi nos anos 70 e tal. Com muitas empresas, aquele negócio de mandar empresas para o Nordeste, para o processo de industrialização do Nordeste nos anos 70, 80. Ele diz, olha, o Paraguai está um pouco indo para essa direção. Indústrias, o governo paraguai está estimulando, o novo governo tem interesse em fazer isso, inclusive, estimulando a atração de empresas brasileiras para o Paraguai, em várias áreas, não é só de empresa leve, não, até química, automotivo, tem várias áreas que eles estão tentando atrair. Isso é muito provável que ocorra. No caso do México, isso foi tão grande, que toda uma parte norte do México virou isso, né? E aí cria uma situação complicada, né? Porque desagrega muito a sociedade local, transforma brutalmente, de uma hora para outra, essa região e cria um
mecanismo de comércio pela fronteira, que onde passa uma coisa, passa outra também. E passa o crime, e o dinheiro que circula também nem sempre é muito conhecido, né? Ou a origem, ou o que é e tal. Essa área não só é a área mais americanizada, como é a área mais violenta. Essa área praticamente não é mais um estado. É o que eles chamam de no-go zone. A zona onde ninguém... A área onde ninguém manda, né? E é bom não ir. É bom não ir. No-go zone. Zona para não ir. Lugar para não ir. O México hoje importa milho. Desequilibra tudo, desequilibra tudo. Desequilibra tudo. Esse aí é um dos detalhes que chegam muito na população, né? Que é uma coisa que tem um impacto muito grande. A tortilha de milho mexicana já é mais feita com milho mexicano, feita com milho americano. Isso é uma coisa... milho de qualquer tipo, transgênico, não transgênico, tanto faz. Aí não faz diferença. As sementes crioulas. Isso é um detalhe. Mesmo que não exterminasse, seria a mesma coisa. Seria a mesma coisa porque poriam um milho híbrido não transgênico e iam dominar do mesmo jeito. Iam dominar do mesmo jeito. E o transgênico, é claro, que é mais fácil, tem a tal da... Vende junto com a semente o tratamento... como é que chama? O agrotóxico embutido na semente, né? Então aí você tem um elemento a mais para aumentar a exploração. Mas isso toda a América Central, você já deve ter ouvido falar, outro dia desse o secretário de Estado americano, que substituiu a Hillary Clinton, Kerry, fez uma gafe qualquer, um descuido, e ele chamou a América Central de nosso quintal, né? Faz pouco tempo, um mês atrás. E foi uma gafe, ele diz, empreguei o termo, mas não... Mas esse termo é muito marcado na história da região, porque os americanos costumavam chamar a América Central de nosso quintal. É o fundo da casa. E de certo modo, a América Central é o fundo da casa americana. Toda aquela região é extremamente dependente das empresas americanas, controlada pelas empresas, mesmo hoje com tudo aquilo que já houve de revoltas, revoluções, governos progressistas naquela região. Mesmo assim, as empresas americanas naquela região deitam e rolam, não é? Para tudo o que quiserem. Aliás, a camisa que eu estava ontem foi feita na Nicarágua. Depois é que eu notei. É na Nicarágua, coisa que depois foi para os Estados Unidos mandaram para cá. Enfim, era exportação via Estados Unidos, produção na Nicarágua. Carne, cereais, frutas. Ali é o quintal americano mesmo. É um quintal. Oi? Droga, ali é mais a passagem, né? Porque a produção é fora. No México, claro. Exatamente. Sobe o preço do pó, né? Tem uma certa vantagem. E os cartéis funcionam muito nessa região. E é por isso que essa região é a tal da no-go zone, porque aqui tem cidades inteiras que são governadas pelos cartéis. Os caras pegam, vão matar 60 pessoas, liquida 60 pessoas e eles põem o corpo na rua para dar o exemplo. Né? Não é brincadeira, fazem isso mesmo cotidianamente. O pico de notícia que a gente ficou sabendo, porque isso é meio constante, viu? A região é nessa região do norte. Sonora, Chihuahua, Laredo, toda essa região aqui, Cidade Juárez, toda essa região aqui é a região
das maquiadoras e, simultaneamente, do crime. É uma área... Matar a mulher sempre é de maneira absurda. Sei, com requintes de crueldade. Com requintes de crueldade. Não, você tem coisas, histórias que são escabrosas aí. Bom, aí até que é bom, né? Dependendo do... Dependendo, se tivesse... Posso ser mal entendido. É um pouco o que você falou ontem, brincando do Batman, é essa área, né? Durante muito tempo eles criaram essa situação e hoje investem na realidade. A brincadeira que eu fiz com o Batman é a seguinte, né? O personagem, o Batman, né? É um milionário, né? Como é o nome dele? Wayne, Bruce Wayne, né? O Bruce Wayne é um milionarião, né? Tem umas indústrias, fazem grandes inovações, grandes obras estruturais, tal, né? Fez toda aquela cidade fantástica com coisas, tal, não sei o quê. De dia ele é o ricaço que produz a desigualdade na cidade, né? Porque o capitalismo produz a desigualdade, né? E cria aquela massa de gente, né, que não tem o que fazer, não tem o que trabalhar, vive não sei o quê. E à noite ele veste a capa preta e sai como justiceiro que mata os desgraçados que ele criou. De certo modo, digamos assim, é o que acontece com as missões de paz americanas. Eles vão ali completar o serviço que tinham feito de dia. Né? Aí é o outro mapa do México com a mesma... Não é muito diferente, com as mesmas regiões. Todas essas áreas grandes aqui são áreas de maquiadoras e também, coincidentemente, são essas as notícias que vocês veem das matanças. Coincidentemente. Porque a sociedade dessa região foi totalmente desagregada. Ela lembrou a história da alimentação antes. Isso é uma coisa que mostra muito claramente como mudou tudo ali, né? Mudou tudo, né? Bom, mas os americanos não investiram apenas na sua fronteira sul, no México. Os investimentos americanos, investimento direto, chamado IDE, né, investimento direto americano, montagem de fábrica, basicamente, no exterior, não é México apenas. Aliás, o México já é uma coisa tardia. Antes eles já fizeram em outros países mais distantes. Antes do México, fizeram em outros países. Isso aqui é um quadro um pouco exemplificado, né, de onde é que se concentram os investimentos americanos em 2003, investimentos diretos estrangeiros em 2003. Na verdade, eles têm grandes investimentos na própria Europa. E é muito importante a gente lembrar o seguinte, depois da guerra, os americanos passaram a ganhar mais no exterior, com produção no exterior, do que com venda para o exterior. Como assim? Ao invés de produzir uma máquina de costura, uma geladeira, uma televisão, um rádio, um automóvel, né, nos Estados Unidos, e vender para outro país, eles fazem o seguinte, eles começaram a montar uma fábrica dessas coisas nesse outro país. Produzir lá com mão de obra local, terra local, energia local, o diabo, né? O que puderem utilizar, né? De local e que for barato, né? Produzir lá, vender lá e repatriar o lucro. Isso tinha várias vantagens. Vantagem do transporte, por exemplo, né? Do bem final. Vantagem de utilizar recursos locais que podiam ser mais baratos, mão de obra, terra, energia, sei lá o que fosse. E outra coisa, pular por cima das alfândegas. Porque tinha muitos países que tinham políticas protecionistas, taxavam muito alto uma importação americana. Então, um carro americano que vinha de Detroit ia ser vendido, né, na Europa, podia pagar muito imposto. Aí eles montam uma fábrica lá na França, na Alemanha, em algum canto da Europa, e vendem no mercado local. Fizeram isso no Egito, no norte da África, na Europa. Assim, montaram fábrica. Essa foi a grande expansão americana do pós-guerra.
não foi a venda de mercadorias, foi a exportação de capitais. Eles montaram fábricas assim, manufaturas. Isso foi uma grande novidade do século do pós-guerra, pós-segunda guerra, que não é mais montar mineradora para tirar minério. Não é montar lá uma empresa que comercializa frutas, o Night de Fruit lá na Guatemala. Não era isso. É montar fábricas, indústrias, transformação. Essa foi a grande expansão. A rede de filiais de transnacionais americanas no exterior é a segunda economia do mundo. Praticamente, não é do mesmo tamanho da indústria americana, mas é a segunda rede industrial do mundo. Quando você pega assim, qual é a primeira economia industrial do mundo? Estados Unidos, as fábricas americanas. Qual é a segunda? A rede das filiais americanas no exterior. As filiais das transnacionais americanas. Poucas empresas, mas dominam tudo isso. São 400 grupos econômicos que dominam, né, essa expansão pelo mundo. Grupos muito concentrados. Isso tinha várias vantagens, como eu disse. Uma delas era vender no mercado local. Isso tinha uma vantagem, essa de saltar a alfândega, etc., trabalhar com recursos locais. Mas tinha um problema, que é assim, você monta uma fábrica no Brasil, digamos, de automóveis ou de televisão, né, ou de rádio. Nos anos 50 teve muito isso. Linha branca, automóvel, televisão, rádio, né, fábricas que se montaram aqui. O ABC nasceu assim, o ABC paulista. Aí você monta uma fábrica aqui. Ela vende os seus automóveis, suas geladeiras, ferro elétrico, o diabo que seja, né? Na época, em cruzeiro, moeda local, né? Aí, a fábrica daqui tem que remeter os lucros para a matriz. Porque os acionistas são predominantemente americanos. Vai ter que pagar lá dividendos, né? Quer dizer, o rendimento, né? Para o sócio da empresa, que é o acionista lá, né? Tem que remeter o lucro para lá. Vai remeter em cruzeiro? Cruzeiro é papel pintado. Não vale nada fora do Brasil. Não valia nada fora do Brasil. Não era conversível, não podia ser trocado em nada. Ninguém paga nada, não pagava nada em cruzeiro em lugar do mundo. Obviamente, os acionistas da Ford ou da GM não iam receber em cruzeiro, que era o mesmo que receber gibi do Pato Donald. Não tinha valor nenhum. Aliás, o gibi do Pato Donald acho que valia mais. Mas o que eles iam fazer com aquilo? Eles tinham que receber na moeda universal, a moeda mundial de troca, o dólar. Tinham que receber em dólar. Então, as empresas americanas tinham que transformar esses cruzeiros que vendiam aqui em dólar para remeter para as suas matrizes. A remessa de juros causava, então, criava para o país um segundo problema, para o Brasil, um segundo problema, que era de gerar dólares para dar para essas empresas e remeter para os seus acionistas. Como gerar esses dólares? Exportando café, minério, etc. Então, você tinha que exportar bens primários e receber dólar. O Banco Central da época chamava-se Superintendência da Moeda e do Crédito, não tinha o nome de Banco Central. O Banco Central é uma criação da Revolução Gloriosa, né? Do golpe de 64. A SUMOC, que era o Banco Central da época, pegava o dinheiro das exportações, né, brasileiras, que vinha em dólar, e repassava, trocava pelos cruzeiros das montadoras de automóvel, de TV, o diabo, não sei o quê, para elas poderem remeter os lucros delas para a matriz. Então, a remessa de lucros e a geração de dólares para fazer esse pagamento era um terrível problema, né, para os governos que tinham as sedes, as filiais, né, das transnacionais. Em alguns casos, essas transnacionais eram tão lucrativas, que elas tinham uma sobra de caixa, né, um fluxo de caixa tão grande, que elas tinham que arrumar algum lugar para investir aquilo, ter um bom negócio para investir aquele dinheiro. Mandar para os Estados Unidos, podiam mandar, só que os Estados Unidos tinham um sistema bancário muito regulado na época, desde a época do Roosevelt, né? Então, não podia ter taxa de empréstimos acima de 6% a 7%. Tinha umas regras, né, limitadoras dos investimentos. O que essas empresas americanas da Europa, da Ásia, do norte da África foram fazendo? Elas foram pegando esse dinheiro e botando em contas meio irregulares na Europa, o que eram chamados mercados de
eurodólares, que eram dólares gerados fora dos Estados Unidos, nas mãos de empresas americanas fora dos Estados Unidos, e que eram colocadas em bancos europeus em dólares. Os bancos europeus, na Inglaterra, em Mônaco, em vários outros pontos da Europa, recebiam esse dinheiro, registravam em dólar, não na moeda local, no franco, na libra, etc., né? E depois iam criando essa grande massa de dinheiro que depois, num certo momento, eles não sabiam o que fazer com ele. Quando chegou lá nos anos 70, tinha um monte de dinheiro, chamado euro-mercado ou euro-dólares, dessas grandes empresas americanas em bancos americanos no exterior, que tinham essas contas semi-legais, era o que chamava na época de mercado offshore, quer dizer, meio desregulado, fora da sede, que a sede era nos Estados Unidos. O que eles foram fazer com esse dinheiro nos anos 70? O que eles foram? O que aconteceu? Emprestar para quem? Para nós. Eles descobriram um negócio chamado dívida soberana. Já ouviram essa expressão? Uma coisa é eu emprestar dinheiro para você, o banco emprestar dinheiro para você. Se você não puder pagar, o máximo que eu posso fazer é te mandar prender, fazer acontecer. Né? É arriscado, posso perder esse dinheiro. E eles descobriram o seguinte, governo, a sua firma, né, pode quebrar, né, pode falir, e aí, inclusive, não pagar mais. Faliu, dançou, né? É um risco grande. Os bancos começaram a perceber que países não quebram. Não quebram. Tem dívida? Arruma um jeito de pagar. Esfola mais, né? A plebe local, extrai um pouco mais, vende coisas, vende o território, vende as empresas, vende a terra, vende as minas, privatiza e tal, não sei o quê, e vai saldando os pagamentos. Então eles falaram, esse é um bom negócio, a dívida, emprestar dinheiro para esses caras, a juros flutuantes, quer dizer, a juro que vai sendo arbitrado pelo mercado, quer dizer, o próprio mercado fixa a taxa de juros. Hoje pode ser 6%, amanhã pode ser 12%, depois de amanhã pode ser 18%. E a sua dívida vai aumentando. Esse foi o mercado da dívida nos anos 70. A origem desse dinheiro eram as empresas americanas que estavam no exterior. Elas tinham feito um tal volume de lucros que precisava de investimento, precisava ser investido em algum lugar criativo, que o terceiro mundo era o lugar ideal. As ditaduras da África e da América Latina eram clientes perfeitos. Não precisavam, não iam pedir dinheiro para os bancos. Os bancos iam empurrar o dinheiro para os ditadores. Compravam um ditador para ele fazer a dívida. E depois essa dívida ia sendo pagada. Ia sendo paga, né, ao longo do tempo. Esse desenvolvimento americano, a origem dele, foi a expansão das indústrias americanas pelo exterior. Essa expansão dos investimentos. Hoje você tem uma rede de empresas americanas no exterior? Hoje não, isso já é antigo. O R. Magdoff, um economista marxista americano, se especializou na análise dessa rede. Né? Ele é que mapeou essa distribuição das transnacionais e chegou a essa conclusão, que era a segunda economia do mundo, a rede das empresas transnacionais no exterior. E a grande parte do ganho americano é de remessa de lucros, pagamento de juros, pagamento de licença de fabricação, esse negócio do trator que eu falei para vocês, é um jeito de entrar dinheiro nos Estados Unidos que não é derivado do comércio, também não é derivado nem do lucro propriamente dito, mas é o pagamento da marca, da licença de fabricação, o lucro invisível, que trafega invisivelmente. Não é? Foi. Esses empréstimos começaram a crescer no terceiro mundo no final dos anos 60. No Brasil, em 68, 69, mais ou menos. Quando o Brasil era assim, os países faziam empréstimo, o Brasil fez isso muito. O país fazia um empréstimo para construir qualquer coisa, uma ponte, uma ferrovia, etc. Né? Em alguns casos, construía mesmo. Em outros casos, não construía. No caso, por exemplo, a ditadura brasileira construiu muita coisa. É uma diferença interessante. Oi? Não, não era empreiteira, não. Empreiteira são empresas nacionais. Elas eram executoras do serviço, mas os emprestadores,
Os que tomavam ou emprestavam dinheiro não eram nem os empreiteiros eram quem ganhava com a obra, né? Isso sim, é que elas cresceram adoidadas, né? Se desenvolveram adoidadas. E, aliás, foi o setor que mais gerou inovação no Brasil também, tecnológica. Os setores que mais inovaram tecnologicamente no Brasil nos anos 70 e 80 foram empreiteiras e bancos. Incrível, né? O Brasil já chegou a ter um dos 3 melhores sistemas de automação bancária do mundo. Criaram uma tecnologia de automação bancária, até por conta da chamada atualização inflacionária. Tinha que ter muita informática para fazer aquilo funcionar. Mas, enfim, voltando à história de como é que se fazia o empréstimo. O governo pegava um empréstimo desse tipo, através de uma agência estatal ou de uma empresa estatal, né, Eletrobras, por exemplo. Né? Pegava esse dinheiro para fazer uma usina, e fazia essa usina. Em alguns casos não fazia usina nenhuma. No caso da Argentina, nunca se fez a ditadura argentina desindustrializou o país, ao invés de industrializar. No caso do Brasil, criou-se mesmo muita coisa, muita infraestrutura com base nesses investimentos. E o que acontece? Depois tem que pagar. Os juros contratados eram contratos dos chamados juros flutuantes. Não era juro que se estabelecia, vai ser 3% ao ano, 6% ao ano, 5%, sei lá quantos por cento ao ano. Não era isso. Era pagamento com os juros vigorantes na taxa Libor de Londres, na taxa fixada no mercado financeiro de Londres, que é fixada assim. O cara do Banco Central, equivalente do Banco Central inglês, né, telefona para 6 maiores. Quanto vocês acham que deve ser a taxa de juros? Liga e fala, então fica nisso. A taxa de juros, que era de 5,5%, 6% em 69, subia, descia, subia, descia. Quando chegou em 1979, e os americanos lançaram um grande programa de recolhimento de fundos para pagar suas dívidas, o governo americano alterou as taxas de juros que ia pagar pelos empréstimos. Pulou de 6% para 18% a 20%. Então, todas as dívidas contraídas pelos países do terceiro mundo, as prestações das dívidas não iam pagar mais 6% de juros, iam pagar perto de 20% dos juros. Você imagine o que isso, a montanha, né, que isso provocava das dívidas de curto prazo. Quer dizer, tinha que pagar no ano seguinte, ao invés de pagar 100 milhões de dólares, ia ter que pagar 150 milhões de dólares ou coisa desse tipo. Quer dizer, aumentava muito a carga, né, do pagamento da dívida. Foi essa a história da crise da dívida em 1980, 81. No México, no Brasil. Alguns países tiveram moratório. O México declarou moratório não porque fosse muito corajoso. É porque não podia pagar. Não tinha dinheiro para pagar, né? Então declarava a moratória. Esse endividamento ia gerar, num determinado momento, pagamento. Só que se calculava o seguinte: quando é que você se endivida? Quando você está calculando que aquilo que você vai produzir é suficiente para remunerar o que você emprestou, né? Quando você faz essa dívida, calculando que você vai pagar 6% de juros, né, você pode até falar, bom, com aquilo que o investimento vai render, eu pago esses juros, né? Quando essa dívida quando essa taxa de juros pula para 20%, saiu fora completamente do seu controle, né? Muito do estouro da dívida do terceiro mundo em 1980 se deu por causa dessa mudança da taxa de juros americana em 1979, né, quando a taxa de juros pulou. Né, o Banco Central americano, o Fed, resolveu, né, aumentar a taxa de juros brutalmente para colher mais dinheiro no mercado para sustentar a dívida americana. E aí isso bombou, né, todas as dívidas, todos os países endividados. Não é? Teve ano que o Brasil praticamente empenhava todos os seus ganhos de exportação para pagar a prestação da dívida. Não é pagar a dívida, pagar não a prestação, o serviço da dívida. Juros, spread, taxa de risco, etc. Quer dizer, pagar o serviço, o que eles chamam de serviço da dívida, nem para amortizar a dívida. Então era muito dinheiro. Muito da dívida que foi criada foi uma espécie de efeito indireto dessa expansão americana para o exterior. As grandes empresas se expandindo, criando dinheiro, né, ganhando dinheiro para investir, vai investir nessas obras de grande infraestrutura do terceiro mundo. Não é? Revolucionar a África. A África teve um monte de países que pegou dinheiro para construir verdadeiras
pirâmides modernas, né? Túmulos, pirâmides, cidades fantásticas, etc. Algumas não construíram coisa nenhuma, outros construíram e deixaram lá, tá apodrecendo, né? Mas isso foi dívida feita pelas ditaduras, né, do terceiro mundo, que depois tinha que ser paga em algum momento. Em alguns casos, até os governos civis herdaram essa dívida e depois não tinham como se livrar dela. No Brasil aconteceu isso. No governo civil, herdou a dívida militar e aí tinha que, ou pagava ou rompia, criava uma situação de confronto com os credores, né? Essa é a história um pouco da dívida recente. É um desdobramento indireto a longo prazo, né, dessa expansão americana, porque as empresas e os bancos americanos atrás. Os bancos americanos também se expandiram para o exterior. Que até 1960 e poucos, os bancos americanos só podiam atuar em 4 ou 5 estados. Bancos nacionais eram poucos, né, porque eles eram muito regulados, né, muito controlados, né, pela legislação criada no governo Roosevelt, né. Eles tinham limitações. Aí eles foram criando o jeito de se expandir para o exterior, abrir agências no exterior, fazer contas mais ou menos legais, no limite, né, do que era legal e ilegal, né, no exterior, e controlar investimentos no exterior. Foram se expandindo, né, junto com as empresas manufatureiras. Essa expansão foi o elemento importante e inovador da economia americana. Não foi através do comércio, né, vende uma coisa, compra outra, não foi aí que eles se expandiram, não é esse tipo de imperialismo que existe nos Estados Unidos, é imperialismo do investimento, que vai se tornando primeiro produtivo, industrial, depois puramente financeiro, né, baseado nas finanças, né. E em alguns casos, eu vou mostrar agora, não, ainda não. O Chase nem era banco comercial na época. Não podia abrir conta. Banco de investimento. Tem uma diferença importante. Por caso do Chase, exatamente, não sei. Eu sei que alguns bancos, Citibank, por exemplo, Citicorp, uma corporação chamada Citibank, que era o banco que tinha a maior parcela da dívida externa brasileira, que controlava a maior parcela da dívida externa brasileira, foi o banco que mais levou calote no mundo. Levou calote não. Quer dizer, teve dívidas abatidas no resto do mundo. É o banco que mais sofreu com a crise da dívida, o Citicorp, porque tinha emprestado adoidado para todo mundo, né, e tinha envolvido, né, o seu nome no mundo inteiro. Enfim, no Brasil, inclusive, era o maior controlador da dívida, né. O Chase, o Citibank, era o maior controlador da dívida externa brasileira. A maior parcela da dívida externa brasileira tinha passado através da intermediação do Citibank. O Chase eu não sei. Não sei exatamente, porque o Chase, em um determinado momento, se associou com o Banco Itaú. Eles tinham um plano, porque no Brasil não podia banco internacional ser banco comercial. Banco comercial é aquele que abre uma agência aqui, você abre uma conta corrente, conta poupança, e assim por diante. Banco de investimento é outra coisa, é um escritório que pega dinheiro de bancos, de empresas, etc., para pôr em fundos de investimento, comprar ações, etc. É um operador. Não funciona como banco no sentido tradicional do termo, né? Os bancos estrangeiros não podiam se estabelecer no Brasil, porque no Brasil precisava ter uma carta de autorização do Ministério da Fazenda, uma carta de incorporação, só dependia de uma autorização oficial. E não podia. Era uma área protegida para bancos nacionais, empresários nacionais. Banco, corretor, banco e empreiteira eram áreas muito protegidas, só tinha empresa nacional. Isso é interessante. Lar brasileiro? Era o lar brasileiro do Chase. Mas não era um banco comercial, tinha que ser um banco comercial. Eu não sei por que eles... Bom, pode ter passado por uma crise interna, não sei.
Pode ter passado por alguma reestruturação interna e foram fechando, abrindo e tal. Hã? O Banco de Boston também era só banco de investimento. Não tinha banco estrangeiro no Brasil até muito recentemente, até os anos 90. Porque tinha que ter uma carta de licença do governo brasileiro, do Banco Central. Então não podia ter esses bancos, né? Era uma reserva para empresários brasileiros. Banco e empreiteira eram as áreas onde o empresariado brasileiro dominava. Até em certa medida, no caso das empreiteiras, ainda é predominantemente de empresários brasileiros. E foi o setor onde mais se desenvolveu tecnologia. O Brasil, me corrijam os engenheiros, tem uma das engenharias de grandes estruturas muito desenvolvida, que foi graças a esse período aí, né? Criou tecnologia para isso, né? Com base nessa escala, né? Protegida, né? Então não foi pequeno o sucesso aí. No caso americano, no caso da expansão americana, como foi uma expansão manufatureira muito grande, eu disse para vocês, os americanos não ganham mais com o comércio de mercadorias, ganham com a exportação de lucros, com a venda de tecnologia, licença, royalties, assim por diante, que são ganhos importantes, vão se tornando ganhos cada vez mais importantes, porque eles vão exportando também bens que incorporam, né, essa tecnologia e pagam pela tecnologia, não pelo produto industrial. Podem, inclusive, produzir no local, mas pagam a licença de fabricação enorme. Não é? E o resultado, esse é um gráfico que é interessante, porque ele mostra, digamos, dá uma indicação do momento em que os investimentos ditos especulativos se transformam em coisa muito mais importante, em volume, do que os investimentos diretamente produtivos. O que quer dizer isso? O investimento em produção industrial, que é montagem de fábrica, compra de máquinas e assim por diante, criação, né, de capacidade, né, de produção industrial, o investimento nesse tipo de atividade, cresce regularmente entre 1960 e 1985. Mas se vocês vão ver o volume de negociados no futuro, isso aí eu vou explicar o que é, quer dizer, as aplicações puramente financeiras, que não tem montagem de capacidade industrial, não monta fábrica, não compra máquina, etc., vão crescendo muito mais. O que significa isso? O que é mercado de futuros? O que é negociação de futuros? Eu fiz esse exemplo comparando a empresa de Schneider e Jacó, não foi? Não foi? Ah, tá. Então vamos contar um pouco uma historinha. Algumas pessoas não tiveram, não conversei sobre isso. A história é mais ou menos a seguinte: o que é comércio de futuros? Tem uma bolsa em Chicago, é a bolsa mais importante na área de commodities, agrícolas, minerais, etc., que é a Bolsa de Chicago. Não é de Nova York, é de Chicago, que é muito antiga, vem do século XIX. E que vende futuros. Vende futuro? Vende futuro. Vende aquilo que ainda não existe. Vende contratos. Contratos. Compra futura de uma safra, por exemplo. Compra futura, né, de uma produção de cabeças de gado, ou de porcos, ou de rã, de qualquer coisa. Compra de futuros. É assim. Sheila Schneider, Jacob Schneider, companhia, tem dinheirinha. Tem dinheirinha. Aí elas pegam, vamos ver, quem é que quer ser um fazendeiro aqui, o otário da história? Então, Pimentel tem uma fazenda de soja. Pimentel tem uma fazenda, tem uma fazenda lá que vai produzir soja. Aí ele começa, bom, eu tenho que limpar a terra, contratar gente para fazer isso, comprar sementes, comprar máquina, montar uns lugares para as pessoas se instalarem. Só que custa um dinheiro, né? E esse diabo dessa safra só daqui a um ano, né, que eu vou colher e vender. E sabe-se lá que preço, né? Não sei o que vai acontecer com esse valor da soja daqui a um ano, né? É um risco, hein? É um investimento pesado, que eu não vou ter dinheiro durante todo esse tempo para sustentar, e é um investimento arriscado. Aí o Pimentel resolve transferir o risco. Eles chamam
Os financistas chamam isso de transferência de risco. O que é transferir o risco? Ele faz um contrato com Schneider and Jacob para vender essa tonelagem, né, de soja em julho do ano que vem para as duas, que tem dinheirinho. Então, vender para eles a preço de $12 a tonelada. Se o preço da soja pular para 20, o Pimentel que se dane. Elas já compraram por 12, porque elas vão pagar esse dinheiro para o Pimentel, vão comprar o contrato. Então, se a soja subir de preço ou baixar de preço, ou o Pimentel perde no jogo, ou Jacob e Schneider perdem, certo? Então, uma especulação sobre o futuro. Qual vai ser o valor da soja na ocasião? E mais, o contrato é estabelecido em $12. Portanto, o contrato, o Pimentel é brasileiro, ele quer receber os dólares, mas vai ter que fazer os gastos em real, né? Então, ele vai depender também não só do preço da soja, mas do câmbio. Se o câmbio também o risco existe. Tem dois tipos de aposta aí, de especulação. Especulação é isso, especular sobre o futuro. Vão querer soja na ocasião, vai ter gente querendo comer soja na ocasião, vai comprar soja. O dólar vai estar alto, baixo, etc. Vai ter gente comprando dólar, gente vendendo dólar. Como é que vai ser o espírito do mercado na ocasião? São duas especulações diferentes. E depende desse risco. Aí ele vende o contrato para as duas usurárias, certo? Que compram a soja antecipadamente. Aí esse contrato, que é firmado lá na Bolsa de Futuros, por isso chama, né? Mercado de Futuros, né? Compram esse contrato. Aí elas têm, esse contrato vira ele próprio uma mercadoria que pode ser vendida. Eu tenho esse contrato, conheço um outro financista que quer comprar contratos. E eu vendo para ele com algum ágio, alguma diferença de preço. Esse ágio vai ser pago depois pela soja no Pimentel, vai ser descontado de algum jeito. Sheila e Schneider e Jacob compram o contrato dele e vendem esse contrato para um outro. Para um terceiro. Esse contrato, na verdade, vai ser vendido e comprado várias vezes ao longo desse ano, às vezes várias vezes no mesmo dia. Na Bolsa. É na Bolsa. Claro, sim. É o risco. Ele está vendendo o risco. É muito provável, é muito provável que aconteçam vários casos desses. Por isso, ninguém paga coisa nenhuma. Quem comprou ficou com papel, morou? E o papel vira pó. É isso, o especulador corre esse risco. Entendeu? O escambau, porque a soja dele vão pagar ali uma miséria, porque o contrato vai ser estabelecido contando com o risco. E todo o ganho futuro, a soja dele, que para ele vale $12, que é só manter a coisa dele, a empresa dele, já vai estar valendo uns $60 por tonelada lá na ponta. As diferenças entre os 12 e os 60 é para distribuir entre o primeiro comprador do contrato, o segundo e assim por diante, entendeu? O risco é muito grande, mas dizer que não tem ninguém que não faça deve ser alguma coisa. Então tem um monte de gente fazendo. Não, cada vez mais terá menos gente fazendo. Não. O risco aumenta e o ganho e a chance de ganhar também aumenta. O especulador conta com o risco, é claro. Não. Não, 12 é o que vão pagar para ele. Mas aí Jacob
vendeu por 30, e o outro vendeu por 40. Não. Já cobrou a corretagem. É por isso que não tem perigo de faltar investidor, porque eles ganham muito. Vão perder uma safra em 10. Eles ganham muito. Compensa. Claro, senão não... Agora, tem uma outra coisa importante para a gente entender por que isso dá um salto. Veja bem. Até 1971, essa data é importante. Até 1971, o valor das moedas, o câmbio, no mundo inteiro, era um câmbio fixo, que era um acordo firmado em Bretton Woods, entre todos os países ocidentais, fizeram um acordo, chamado Acordo de Bretton Woods, estabelecendo o câmbio fixo, até 1971. Isto é, todas as moedas convertíveis, a libra, o franco, assim por diante, a lira italiana, etc. As moedas o cruzeiro não, porque não era convertível. O marco alemão, etc. Essas moedas eram convertíveis em dólar. Custavam assim, tantos francos, $1. A variação, um país podia desvalorizar a sua moeda. Valorizar ou desvalorizar, mas só assim, 1%, 2% para baixo ou para cima, no máximo, com autorização do FMI. Era um acordo firmado entre os países para manter o chamado comércio internacional em bases previsíveis. Era uma chamada regra do câmbio fixo. As desvalorizações eram de baixo valor, né, e tinham que ser autorizadas. Né. Em 1971, o sistema de Bretton Woods simplesmente ruiu, porque a sua principal base, o governo americano, abandonou o lastro ouro do dólar, quer dizer, o dólar, os americanos disseram o seguinte: o nosso compromisso de que, se você tiver $1, a gente dá tantas libras, né, de ouro para você, é o lastro ouro, né? Cada moeda cunhada pelos Estados Unidos, cada nota de dólar, tinha um valor em ouro. O Banco Central americano ficava comprometido a você pegar o dinheiro, levar lá, eles te dão o ouro equivalente àquilo lá. O governo americano rompeu com a regra do lastro ouro, disse: o dólar não vai ser mais, não vai ter mais lastro ouro, a gente não vai mais honrar o compromisso de pagar em ouro o dólar que tem no mundo. Mas continuava emitindo dólares. Né? Então o que aconteceu com o câmbio no mundo? As moedas começaram a oscilar terrivelmente. Você tem um câmbio móvel e não mais um câmbio fixo. O marco que valia X hoje, por algum motivo especulativo, por alguém apostar contra ele, né, as bolsas, né, grandes investidores apostarem contra o marco, contra a libra, etc., ele podia ter, no mesmo dia, na mesma semana, variações muito grandes. As moedas começam a variar muito mais que 2%, de 3%, de 4%, às vezes de 10%, 20%, 30% de desvalorizações. Num mundo assim, em que a moeda não é previsível, o contrato vendido é muito mais instável. Então você, com esse regime, tende a ver crescer não apenas a compra de mercadorias, não especular sobre o valor das mercadorias, mas sobre o valor da moeda. O cara que está comprando, na verdade, não é a soja, ou o café, ou qualquer outra coisa. Ele está comprando a moeda, para especular sobre a variação da moeda. Ele está falando, esse marco vai valer tanto daqui a um ano, ou esse florim vai valer tanto daqui a um ano. Vou especular na mudança da moeda. Como as compras não são feitas para um ano, mas para cada semana, para cada dia, às vezes uma mesma fábrica é vendida numa bolsa 4, 5 vezes no mesmo dia. A mesma fábrica quer dizer, 50% das ações de uma mesma fábrica mudam de mão, né? Às vezes no mesmo dia, né? Várias vezes, né, na bolsa. Então o que você tem? Os contratos vão se tornando grandes negócios, não para o Pimentel, não é para o Pimentel, é para os corretores e os que adiantam o dinheiro. Então, qual é o interesse, por exemplo, do corretor? É vender um contrato por ano? Mas aí você só vai ganhar a sua corretagem baixa, tal. Vender um contrato por ano. Quando você está vendendo uma casa, um corretor chega para você e fala: por que você não vende essa casa hoje, compra uma outra e vende de novo amanhã?
Porque assim ele vai ganhar 6% na primeira venda, 6% na segunda. Se você vender essa mesma, se o corretor vender essa mesma casa num ano 12 vezes, ele ganhou mais comissão do que a casa. Não é isso? Os corretores passam a ter interesse em quanto mais os contratos mudarem de mão, eles têm mais corretagem. Nos Estados Unidos, os corretores de valores, as empresas de investimento, os chamados bancos de investimento, esse que quebrou Lehman Brothers e assim por diante, esses bancos de investimento que controlam essas grandes vendas na Bolsa, eles tinham uma corretagem fixada em lei, tinha um teto, até 1975, 76, governo Carter. Tinha um teto. Aí, silêncio, pouca gente dá a importância que isso deve ter. Lá por essa época, o governo Carter, ainda antes do Reagan, quebrou essa norma que já existia há 40 anos, desde a crise de 29, que era justamente para evitar muita especulação. Quebrou essa norma e disse que a corretagem era livre. Não tinha limite sobre as percentuais de corretagem dos bancos de investimento. Então, o que acontece? Você tem câmbio flutuante, portanto, um ambiente muito bom para especulação. E contratos, então, que podem virar especulação não só pela mercadoria, mas pela moeda. E corretagem livre, né, para esses caras que são os intermediadores das finanças, os caras que compram, vendem, né, papéis, em geral. Papel quer dizer qualquer coisa, ação de uma empresa industrial, contrato de futuro, são papéis, né, que representam riqueza em andamento, a riqueza que vai existir ainda. Né? Quando você compra uma ação da empresa, você está comprando não a empresa, mas o direito ao rendimento daquela empresa. Ou a variação do papel. Você pode comprar a empresa não porque ela é uma empresa boa e dá 6%, 10% de lucro no ano, produz muito pneu, muito caminhão, muito automóvel, etc., e distribui lucro. Você compra hoje para vender amanhã para ganhar com a variação do papel, do simples papel. Se você compra alguma coisa e fala, pô, quem sabe amanhã todo mundo vai querer comprar a ação dessa empresa, você compra hoje por 10 e amanhã você vende por 15. Você nem está interessado no que a empresa está produzindo e quanto ela vai distribuir de dividendo no final do ano. Você quer esse ganho, né, na venda do papel. Isso se transforma num ciclo que se autoalimenta. E dali a pouco está se vendendo mais papel do que qualquer mercadoria. Ninguém está comprando qualquer coisa da chamada economia real, está comprando o papel. Isso é um esquema que parece das pirâmides, né? Quer dizer, num determinado momento, alguém vai ficar com o mico, né? É assim, o sistema financeiro é baseado numa lógica do mico. Alguém vai ficar sem ganhar, vai levar na cabeça. Quem controla, na verdade, um negocinho assim, quem controla isso aí é um grupo de magnatas de 400 ou 500 corporações, não é mais do que isso. Que é quem controla todo o processo. O resto que se lasque. O resto que se lasque. É verdade. Aí ele vende os escravos para... alguém vai... O Pimentel vai ter que esfolar alguém para garantir a... é claro. Você acha que o Pimentel é trouxa? Compra a terra dele, é isso aí. Bom, isso aí é uma visão um pouco simplificada de como é que a especulação, né, se transforma numa grande bolha. O Keynes, o economista inglês que fez a crítica desse processo, ele diz o seguinte, isso ele dizia em 1930 e poucos, né, 36. Ele diz o seguinte, John Maynard Keynes, um economista inglês que fez a crítica da especulação financeira. Ele dizia, olha, isso é um risco desgraçado. Ele comparava a bolsa inglesa, que era mais regulada na época, e a bolsa americana, que era mais especulativa. Os americanos têm essa história de ganhar com curto prazo. E a especulação financeira cresce mais ali, né, nas bolsas americanas. E ele dizia, qual é o risco disso? Todo o sistema capitalista, né, precisa de um sistema de crédito, de intermediação financeira. Quer dizer, algum agente, um banco, por exemplo, que pega dinheiro de quem tem dinheiro sobrando, poupador, pega esse dinheiro e empresta para quem quer criar um negócio, investir num negócio, etc., e só vai render daqui a 1 ano, daqui a 2 anos.
todo sistema capitalista é baseado, né, nessa... Tem que ter um sistema financeiro para isso. E todo sistema tem também seus especuladores. O cara que especula com o futuro. Desde as guerras napoleônicas, por exemplo, que se especulava com a guerra. Né? Quem é que vai ganhar a guerra e, portanto, quanto é que vai valer o papel do governo francês. Se vai valer pó ou se vai valer muito dinheiro. Não é? Especulação, do Keynes disse, existe. O problema não é nem a existência da intermediação financeira, nem do especulador. Quando a frase dele é essa. Quando a especulação é uma bolha no oceano, não tem tanto problema. O problema é quando a especulação é o oceano e não a bolha. Quer dizer, quando ela é tão generalizada, ele diz, e aí o trabalho começa a ser mal feito. Quer dizer, a economia real começa a funcionar mal por conta da especulação. Não é? Quer dizer, você tem uma desconexão de tal monta que a economia real começa a ser menos importante do que a especulação. Aí você corrói tudo. Corrói o tipo de empresário que tem, o tipo de investimento, as empresas começam a ser dirigidas para obter lucro de curto prazo, e às vezes é mais desvantagem destruir uma empresa para aumentar o valor do papel delas. Às vezes acontece isso. O papel de uma empresa, às vezes, valoriza-se, né, quando a empresa é de fato destruída. Você compra uma grande empresa e corta em pedaços, né, e vende em pedaços. Isso tem um efeito bom no mercado, o mercado avalia como uma administração positiva e começa a comprar mais aquele papel. Quer dizer, essa empresa em 3 meses, o papel dela vai subir muito. Dali a 3 meses a empresa está destruída. Só que ela rendeu muito lucro nesse período para quem comprou e vendeu a ação rapidamente. Então a especulação se transforma num negócio de tal monta que ela vai acabar destruindo a economia real, corroendo a economia real. Essa era a crítica dos keynesianos à especulação financeira. E é um pouco esse movimento. Quando a negociação dos papéis é maior que a negociação dos objetos reais, aí você tem uma mudança no modelo econômico, no modelo de empresário, no modelo de organização das empresas. Assim. Fala. Como é que o mercado de futuros ele se articula com o governo, com o Estado? Porque para garantir esse lucro, essa perspectiva de lucro, por exemplo, aparece um grupo de sem terra lá na terra do Pimentel. O Estado tem que atuar. Esse é o menor problema. E aí, como é esse é um problema pequeno. Como é que... 3 porretes. Não, mas como é que se articula essa ligação do mercado de futuros com o Estado para garantir os lucros? O Estado em primeiro lugar, o Estado é, como dizia o Lenin, um conjunto de soldados, delegacias de polícia, é repressão, mas não é só. Esse problema se resolve facilmente, a garantia da propriedade e da ordem na fazenda do Pimentel. Isso aí, justiça. Né? Defesa da propriedade, manutenção da ordem e tal, manda a polícia lá. Então. Mas não é só o papel do Estado. O Estado tem ele tem que disciplinar algumas desses negócios para eles também para eles não explodirem tanto. As bolhas explodem, sobem, descem e tal. Mas se o governo é um dos grandes emissores de papel para pegar dinheiro emprestado, os papéis do governo são também parte desse jogo aqui. O governo americano, para financiar sua dívida, financiar seu déficit orçamentário, o governo arrecada menos do que gasta. O governo americano é o governo mais endividado do mundo. Então, o que ele faz para pagar essa diferença? Emite papéis, pega dinheiro emprestado. Os papéis, os títulos do governo brasileiro, não, americano, títulos do governo americano, são vendidos no mercado como se fosse um contrato de soja. Vendido. Vale X, alguém compra, ele é estimado pelo mercado, alguém compra, depois compra com ágio, tem um mercado primário, depois o secundário, assim por diante. Então, ele próprio alimenta a variação dos papéis, do valor dos papéis. Também é um outro jeito do governo estar presente. O governo tem regulações sobre o sistema financeiro, tem que garantir, por exemplo, a estabilidade dos bancos. Se um banco estiver em risco, é muito provável que o governo entre com algum para salvar aquele banco, para evitar uma crise sistêmica, uma crise no conjunto do sistema. Aconteceu isso recentemente, né?
O Lehman faliu, né? O... Hã? O Votorantim eu não me lembro. Eu acho que o Votorantim... Teve 2 ou 3 financeiros brasileiros que se ferraram nos últimos... Inclusive o Grupo Sadia, que tinha uma financeira, e investiu na especulação. Acho que o Votorantim também se ferrou. O Votorantim também se ferrou, porque o governo brasileiro não socorreu. Mas houve uma operação grande de socorro de bancos do governo Obama, recentemente, em 2008, 2009, né? Para socorrer bancos que estavam quebrando. Isso é importante para evitar que isso se propague. Você socorrer um banco que está quebrando para impedir que outros bancos quebrem em cadeia, não é? Então isso acontece com o dinheiro público. O governo tem esse papel também, não é só de descer o porrete, não. Mas é mais o mercado de futuros, o mercado especulativo ou o mercado produtivo que, por exemplo, tem lobista com o Congresso, com o Executivo? Não, isso é outra coisa. Quer dizer, você tem, o governo é comprador de serviços também. São outros 500. Aí não é nem compra de papel, é compra de serviço. Você tem uma concorrência para construir uma estrada. Aí as empreiteiras vão seduzir o governo para ficar com um pedaço do contrato ou até para construir uma estrada que não precisa construir. Mas do ponto de vista legislativo, assim, de regulamentação da... Também, regulamentar, por exemplo, pode mudar tudo no lucro da empresa. Se você muda o câmbio, você já muda tudo no destino da empresa. Se você muda a legislação sobre imposto, ocupação da terra e regulamentação ambiental, por exemplo, você pode provocar muita variação nos lucros da empresa. Então, mudar uma lei, às vezes, pode ser fundamental para bombar uma empresa ou afundar uma empresa. Uma leizinha, uma regra qualquer, pode ser decisiva no futuro de uma empresa. Então, você tem uma guerra de lobby. No Brasil tem também isso. Nos Estados Unidos, isso é uma indústria. Washington só tem escritório de lobista. Washington é uma cidade que só tem lobby. A expressão lobby é por causa disso, né? O lobby do hotel, o hall de entrada dos hotéis, onde ficavam os zangões, né, fazendo o negócio, né, para pressionar os parlamentares, etc. É isso que se faz corriqueiramente para mudar a lei de tal maneira que isso beneficia uma empresa, etc. Porque isso pode ser, como tem muita importância o sistema legal e de regulação, pode alterar muito o valor das empresas. Então, isso também é um elemento importante. Talvez até seja um outro tipo de especulação. Você pode chamar que é um outro tipo de especulação. É jogar em que o governo vai fazer, o que o Congresso vai votar, né? O que as agências de governo vão regular. Muito, claro. Muito. O valor de um papel pode ser assim ou assado, pode ser no pé ou lá no teto, dependendo de uma medida legislativa, às vezes. Pode alterar profundamente. Regular o consumo de energia e das taxas de energia. Pode afundar as empresas de energia ou pode transformá-las em maná, né? Todo mundo quer comprar papel da WorldCom, né? Por isso que as empresas também, além de fazer o lobby, fazem uma contabilidade criativa. Essa expressão americana, né? Contabilidade criativa. Falsificam os dados de tal maneira que os papéis sejam atraentes para os investidores, né? É criativo. Tinha o banco, aquele banco que faliu da filha do Fernando Henrique, como é que chama? Banco Nacional, que era do genro do Fernando Henrique. O Banco Nacional tinha um funcionário, engraçadíssimo, que era um contador espertíssimo, né? Que era o contador geral do banco, que inventou um sistema de maquiagem dos valores do banco que era fantástico, chamasse Clarismundo. Até aquele Veríssimo, humorista, o Luiz Fernando Veríssimo, disse que ele era o gênio que tinha criado, ele era o Milton Gates Bill Gates, né? Bill Gates do Banco Nacional, que ele tinha criado o Clarismundo 2.0, Clarismundo for Windows, que era um programa fantástico que maquiava contabilidade de bancos, né, e transformava lixo em ouro, né? Então ele falou, o Clarismundo era um gênio. Era um cara que fazia isso, contabilidade criativa. Isso é uma profissão nos Estados Unidos. Fantasiar balanço.
que antigamente eu quero dizer há 10, 20 anos atrás, o mercado de ações na Bolsa, né, antes um pouco disso aqui, desse momento, o mercado de ações na Bolsa era assim, as empresas faziam balanços anuais. Porque anualmente as empresas distribuíam dividendos ou reinvestiam lucros. Chega no final do ano, o ano fiscal, né? A empresa pega, bom, o que nós ganhamos, o que nós perdemos, quanto tivemos de ganho, de lucro. Né? Esse lucro vai fazer o que com ele? Distribuir dividendos, quer dizer, quem tem ação recebe um X, né? Por ação. Dependendo do tipo de ação, recebe tanto, tal, né? Isso é redistribuição dos dividendos. É assim que se media o sucesso da empresa. Se ela era uma empresa que estava dando certo. Produzia muito, vendia muito, distribuía dividendos. E uma parte dos lucros reinvestia, né? Para ampliar, fazer, criar uma fábrica nova, assim por diante. Isso era o que a empresa fazia no capitalismo com menos papel. Quando o capitalismo virou capitalismo mais de papel, quer dizer, nos últimos 30 anos, o que foi acontecendo? As empresas começam a vender com mais frequência os seus papéis na Bolsa. Os seus relatórios não são mais anuais, são trimestrais. Então todo mundo espera o relatório trimestral das empresas para ver quanto papel está valendo. E não vai estar interessado em quanto vai ser o dividendo no final do ano, mas qual vai ser a valorização do papel daqui a 3 meses. Você não compra o papel de uma empresa pensando em quanto ela vai distribuir de lucro daqui a 1 ano, quando terminar o exercício fiscal. Você compra pensando, quem é que vai querer comprar esse papel daqui a 3 meses? Então, o cálculo é outro, a disposição é outra, e o jeito de fazer o negócio é totalmente outro. Aí os negócios começam a ser não anuais, não semestrais, começam a ser diários e várias vezes durante o dia. Um vende, um outro compra, vende 3, 4 vezes a mesma coisa, vende, recompra, e assim por diante. O Keynes até criava uma imagem muito interessante, que ele dizia o seguinte: o mercado financeiro não é baseado na análise da saúde da empresa. Não é ver se a empresa é uma empresa saudável, produz coisa boa e vai vender coisa boa e vai ter lucro, né, bom ao final do ano. O mercado financeiro é como um concurso de fotografia. Ele usava essa imagem. Imagine o seguinte: você tem um jornal ou uma revista, uma publicação qualquer, e propõe para os seus compradores, leitores, etc., assinantes, um concurso. Vou fazer um concurso de fotografias. Você põe lá 100 fotografias, você tem que votar numa das 100. Qual a fotografia que você vai escolher? E tem uma regra do concurso que é a seguinte: dentre aqueles que votarem na mais votada, aqueles que votarem na ganhadora, será sorteado um Fusca. Ou um prêmio qualquer. Mais ou menos isso. Esta regra faz com que você vote na fotografia mais bonita, que você gostou mais, que você achou mais criativa, ou naquela que você acha que os outros acham atraente. Então, ele diz, o que acontece nesse concurso é que você não vota naquilo que você acha mais atraente, mais bonito, mais criativo, mas você tenta adivinhar o espírito do mercado. O que os outros vão querer amanhã ou vão querer votar. Ele diz o que acontece com o mercado financeiro é parecido. Você não compra um papel por aquilo que você acha que ele vale, a saúde financeira da empresa, a produção dela, o lucro daqui a 1 ano, etc. Mas você compra pensando, essa empresa, quem é que vai querer comprá-la daqui a 3 meses? Muita gente? Pouca gente? Se for muita gente que quer comprar, o valor dela vai subir. Então eu compro tentando interpretar o sentimento do mercado, o espírito do mercado. E esse espírito do mercado é influenciado por vários fatores. A propaganda, as medidas legislativas, quem sabe o quê, quem ouviu o bochicho, e assim por diante. Então ele diz, isto aí, a lógica dessa compra e venda, é muito diferente do investidor convencional que pensa, né, no que vão ser os dividendos daqui a 1 ano. É outro tipo de lógica, outro tipo de investidor, que ele não está nem sabendo o que a empresa produz. O problema não é esse. O problema é quanto o papel vai valer daqui a 3 meses. Se ele vai virar moda ou não vai virar moda.
Se ele vai virar moda, pode ser lixo que virou moda. Eu vou vender esse lixo com 30% de ganho. Não é? E nem sei o que ela faz. Não é? O que acontece, então, com o mundo produtivo? Você tem um descolamento da economia produtiva, da economia real, digamos assim, dessa especulação. E muito dinheiro começa a circular nessa especulação sem ter lastro produtivo. Ou começa até a prejudicar o lastro produtivo, porque a administração das empresas começa a refletir isso também, né? Começa a ser uma administração aventureira, né? Baseada, né, justamente em criar valor para o papel e não valor produtivo. Não é? Pode ser até conveniente destruir uma empresa e valorizar o papel. Acontece com muita frequência. Com muita frequência. Grandes fusões e aquisições aconteceram assim. E é o que um pouco explica, né, esse descolamento, né, do volume que circula nas bolsas e o volume que circula investido em fábrica. Né? É muito menor. Fábrica, em produção em geral. Vamos.